Então, a gente vai falar um pouco sobre emissão de notas em contingência. Então, pode imaginar que a gente tem dois cenários quando a gente vai emitir uma nota. A gente tem um cenário onde, por exemplo, quando você compra um computador e a nota ela não é necessariamente emitida na hora. Ela pode ser emitida no momento, ou alguns 5 minutos depois, 10 minutos depois. Tem uma certa flexibilidade na hora que você vai receber a nota. Agora, tem outros cenários em que a nota emitida é para o consumidor final, por exemplo, uma farmácia. Você vai comprar algum medicamento, a nota ela tem que ser emitida na hora. O cliente ele vai estar na frente do caixa, então ele precisa receber aquela nota no mesmo momento. E a questão é que a Cefaz, o ambiente de autorização, ele nem sempre está no ar. Ele pode ter problemas, ele pode cair, ele pode ficar lento. Então é aí que a gente entra no ambiente de contingência. E o ambiente de contingência é distinto para esses dois casos. Então a gente tem o caso da NFE, o que o pessoal chama de nota de produto, como exemplo que eu dei da emissão da compra de um computador. E a gente tem a NFCE, para a nota do consumidor final, no exemplo da farmácia. Então eles vão ter contingências diferentes. Então, no caso de NFE, a gente vai emitir uma nota, mas pode acontecer do servidor Cefaz estar lento, pode estar totalmente fora do ar, ou simplesmente respondendo muito devagar. Então, nesse caso, a contingência vai ser o que a gente chama de Cefaz virtual de contingência, em que outro servidor vai responder a nota e vai autorizar ela para mim. Você, como emissor, precisa enviar para outro endereço para a nota ser autorizada. Quando você usa a nossa API, a gente faz esse roteamento de forma automática. Então, como que funciona? A gente vai emitir para o servidor normal. Se a gente detectar que o servidor está fora do ar, ou está respondendo muito devagar, a gente vai monitorar a saúde do servidor, fazendo algumas consultas nele. Né? A gente sempre faz essa consulta respeitando o que a Cefaz permite que a gente faça. Né? A Cefaz não permite que a gente fique fazendo consulta o tempo todo. Então a gente faz consultas de forma moderada, só quando a gente percebe que tem algum problema. E a gente percebeu que tem algum problema. A gente faz a consulta na Cefaz virtual de contingência, que está em outra região, e verifica se ela está ligada. Né? Então, normalmente as Cefazes, quando elas estão fora do ar, elas manualmente ativam a Cefaz virtual de contingência. Pode existir um pequeno período entre a Cefaz normal cair e a Cefaz virtual de contingência se levantar, pode existir um hiato ali de alguns minutos. Então, por isso que a gente precisa consultar a Cefaz virtual de contingência, ver se ela está online e daí rotear a mensagem para lá de forma automática. Tá? Então, isso tudo nossa API faz. Então, o caso feliz seria a gente emite para o servidor normal, detecta que está fora do ar, consulta a Cefaz de contingência, roteia a nota para a Cefaz de contingência e a nota é autorizada. Ok? Mas nem sempre as coisas são tão simples assim. Por quê? O pior erro que pode acontecer para nós que somos desenvolvedores é o erro de timeout. Timeout seria assim: mando uma mensagem para autorizar uma nota, mas eu não recebo a resposta. A Cefaz simplesmente fica sem dar resposta e cai a conexão, por exemplo. Então, nesse caso, eu tenho um cenário em que eu não tenho 100% de certeza que a nota foi autorizada. Então, me deixa numa situação delicada, em que eu posso autorizar a nota em contingência, mas a nota no servidor normal foi autorizada, que eu posso descobrir só 1 hora, 2 horas depois. Então, na nossa API, a gente faz esse controle automático. Então, um cenário mais complexo seria esse. Eu emito para o servidor normal, posso ter um erro de timeout, vou consultar a saúde do servidor, descubro que ele não está saudável, porque ele não está me respondendo, e verifico o servidor de contingência e roteio a nota fiscal para o servidor de contingência. Mas eu não desisto de consultar a nota do servidor normal. Então eu posso até autorizar a nota no servidor de contingência e dar já uma resposta, né, digamos, para quem está comprando o computador para já seguir a vida, mas em segundo plano eu continuo consultando aquela nota, esperando o servidor voltar ao ar e verificar se ela foi autorizada ou não. Caso ela tenha sido autorizada, a gente vai fazer o cancelamento de forma automática. Então tem muitas nuances quando eu vou fazer a emissão de contingência, eu tenho também que fazer todo esse controle de numeração. Então se eu emito a nota de número 1 e eu não tenho certeza que ela foi autorizada, eu vou ter que emitir a nota de número 2 em contingência e, consequentemente, cancelar a nota número 1 em um segundo momento. Então, a gente agrega esse valor também, que é de controlar automaticamente a numeração e fazer a emissão nos 2 ambientes com números distintos
e respondendo de acordo. Se a nota for autorizada, a gente cancela. Se não for autorizada, só devolve a nota de contingência. E o segundo caso, emitindo uma nota que a gente chama de NFCE, a nota fiscal ao consumidor, é um pouco diferente. Como eu falei, na NFE existe um pequeno período entre o servidor cair e a Cefaz virtual de contingência levantar. Aí quem está no caixa fazendo uma compra ali na farmácia não tem esse luxo de esperar 5, 10 minutos que um servidor de contingência seja ligado. Então, para os estados que permitem isso, a gente tem outro mecanismo de contingência, que é a emissão offline. Como é que ela funciona? Quando a gente detecta que o servidor da Cefaz está fora do ar, a gente simplesmente emite localmente, como se fosse. A gente salva o XML, gera o documento auxiliar, né, da NFCE e considera que a venda foi realizada. E, posteriormente, quando o servidor voltar ou quando a internet do estabelecimento voltar, que é um caso legítimo de contingência, vou daí enviar a nota e verificar que ela foi autorizada. Tá? Hoje a gente faz isso de duas formas. A gente pode cuidar da contingência pelo lado da nossa API remota, você emite para a nossa API e a nossa API consulta a Cefaz, né? Se acontecer algum erro, por exemplo, a Cefaz está totalmente fora do ar, a gente vai simplesmente salvar o XML, devolver o documento auxiliar, como se ela tivesse autorizada, e assim a venda ela é concretizada. Nesse caso, eu também posso ter um problema, que a gente também vai lidar, que o Cefaz pode dar um erro de timeout, que é esse erro onde eu mando a nota, mas não obtenho a resposta. Então, a gente vai autorizar em contingência offline, vai devolver o XML, vai devolver o documento auxiliar, mas em segundo plano eu vou ter que consultar se a nota original foi autorizada ou não. Isso pode acontecer dentro de poucos minutos, dentro de uma hora, mas a gente faz a consulta e caso a nota tenha sido autorizada em duplicidade, a primeira tentativa ela é cancelada. Caso contrário, a gente pode inutilizar a numeração também. Então, apesar de parecer simples, tem várias nuances quando eu vou fazer a emissão em contingência, seja em NFE, seja em NFCE, e que a gente precisa controlar esses casos em que eu tenho erro de timeout ou quando eu não consigo ter uma resposta da Cefaz, e tudo isso a gente consegue controlar na API para você não se preocupar com isso.